O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Aleluia, glória a Deus. Não é pecado dizer aleluia, glória a Deus. O que é pecado, talvez, na minha modesta opinião, seria aquela repetição, de maneira, na minha opinião, eu respeito a opinião de todos, né? Porque todos nós temos a nossa opinião e cabe a nós respeitar. Não é necessário a gente entrar num embate e causar uma situação constrangedora. O Santo Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecoste fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Amém. Glória a Deus. Hoje decidi aqui abordar um assunto diferente do que temos falado. É uma série de assuntos falando sobre isso, mais aquilo. É um estudo temático, né? Falar sobre a vida de Jesus, como é que vai ser, o que vai acontecer antes e depois. Então é um estudo em cadeia. Hoje, porém, eu vou pedir para vocês licença para introduzir um assunto e iremos voltar nele depois. Isso aqui é só uma introdução. Oremos então, ok? Pai nosso, muito obrigado pelo dia de hoje, por essa oportunidade que temos de entrar na sala de audiência do Rei do Universo. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vou dizer o que iremos falar hoje. Pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Vou citar aqui uns poucos exemplos. E depois iremos tirar uma conclusão. Tudo aquilo que a gente fala, a gente estuda, tem que ter um propósito. Concordam? Para que possamos tirar lições para a nossa vida. Para que possamos aprender. Para que possamos mudar de vida, né? Esse é o propósito. Porque senão, a gente não chega a lugar nenhum, certo? Então, pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Eu citei aqui alguns poucos exemplos, né? E aí depois nós vamos, como já vos disse, aí depois nós vamos tirar algumas conclusões a fim de que nós possamos crescer um pouco mais. Paulo fala isso. Nós precisamos deixar de ser meninos. É hora de comer mocotó, ou seja, crescer um pouco mais. Não é verdade? Isabel, mãe de João Batista. Vamos ler aqui, eu não vou adiantar. O tema é pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Imagina com você aí, faça um exercício. Vamos colocar a nossa mente para funcionar, certo? Então, quando se lê a Bíblia, nós temos que pensar, o que isso quer dizer para mim? Onde é que eu me encaixo aqui? Como é que eu vou transmitir isso para os outros? Então, a maneira de ler a Bíblia é assim, é fazendo pergunta para o texto. Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Aí você vai fazer uma perguntinha assim, o que é de tal maneira? Percebe? Como muda as coisas? O que significa de tal maneira? Significa, meus queridos, que Deus entregou o seu Filho por inteiro e que isso foge à nossa compreensão. Foge. Então percebam, os irmãos, pega a minha dica aqui, por favor, tá? De novo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito
para que todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. De tal maneira, Jesus Cristo entregou para nós aquilo que é de melhor. O unigênito, o único, o que há de melhor. E para quê? Para que todo aquele que nele crê. E o que é crer? Nós temos que conversar. Crer. Crer no quê? Crer em Jesus Cristo. E o que Ele é para mim e para você. Está vendo como é diferente? O que Cristo significa para mim? O que é que Ele fez por mim? Ele entregou a sua vida por mim. E por quê? Porque Ele me ama. Está na primeira parte do verso. Porque Deus entregou seu Filho. Aliás, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Perceberam? Deu o seu Filho para quem? Para mim. Para que eu o aceite. Para que eu possa ter o privilégio, já aqui, de ter a alegria, já aqui, nesse momento. Para que quando Ele vier, nós poderemos ter alegria eterna. Mas tudo começa aqui, percebe? Deixar para depois é perigoso. Os nossos pais antigamente diziam assim: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. E depois que eu cresci, que eu fiquei mais jovem, né? 69 anos nas costas. Depois que eu cresci, fiquei um pouco mais experiente, eu acho que mudei de visão. Sabe? Olha só o que eu vou falar para você. Não deixe para hoje o que você pode fazer agora. Nesse instante. Não é para deixar para amanhã. Você sabe se você vai acordar? Eu não sei. Por isso estou dizendo, não deixe para hoje o que você pode fazer agora, que o relógio está correndo. 7h15. Melhor, 7 minutos. Então, qual que é o tema de hoje? Pessoas que foram cheias do Espírito Santo. Então, vamos colocar a nossa mente para funcionar, segundo o exemplo que eu dei. E existem outros exemplos que podemos aqui citar. Vamos pegar aqui o primeiro caso. Isabel. Quem que era Isabel mesmo? Era mãe de quem? Já imaginou? Temos que conversar com o texto, amigos. Quem que era Isabel? Você já perguntou para você? Regalei os olhos, né? Aqui é um estudo bíblico. Não é algo formal na igreja, que você se porta bonitinho, fala pouco, não faz barulho, todo mundo ouve, e só um que fala. No estudo bíblico, existe um professor, que no caso aqui eu, e depois existem as pessoas que estão participando, e todo mundo faz pergunta, um erra na maneira de fazer a pergunta, e depois erra muito mais quando vai responder. Ora, se eu formulo errado uma pergunta, eu vou dar uma resposta errada. Então, nós temos que pensar antes de falar. Primeiro caso, Isabel. Marca aí, Lucas 1:41. Se você tiver sua Bíblia aí, abre comigo. Se não quiser, se você não puder, respeito a sua opinião. Primeiro caso, Isabel. Isabel era quem? Vai pensando aí. Eu vou indo aqui abrindo a Bíblia, enquanto você pensa aí. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 41. Eu anotei aqui. Lucas 1, verso 41. Então eu vou ler para vocês, ou para nós, né? Porque eu também preciso me alimentar, viu? Preciso me alimentar. Senão fico fraquinho, né? Se a gente não estudar a Bíblia, não fazer reflexão, a gente fica fraco. É como você não comer, tomar café, não almoçar, não jantar, lanchinho da tarde, vai ficar fraquinho. A vida espiritual é a mesma coisa. Então, estudemos a Bíblia, pelo menos
uma vez por dia. Pelo menos, viu? E uns 30 minutinhos. Então acorda mais cedo, entendeu? Se programa para que tudo possa sair direitinho, para que nós possamos usufruir, ter gosto pelas coisas de Deus. Então, primeiro caso, eu disse Lucas, capítulo 1, verso 1. Eu já achei Lucas aqui, viu? Se você achou ele, diga amém. Se não achou, diga misericórdia. Lucas 1, 41. Deixa eu me localizar aqui. Ouvindo essa saudação, Maria, a criança, lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do quê? Do Espírito Santo. Então, quando Maria encontrou com a sua prima, olha só, Maria era prima de Isabel. Mãe de quem? De João Batista. E aqui fala que quando as duas se encontraram, a criança estremeceu. E ela foi cheia do quê? Do Espírito Santo. Agora eu pergunto. Isabel falou línguas? Se ela foi cheia do Espírito Santo, segundo o que muitos bons amigos, os quais eu tenho e gosto muito, o meu avô, por exemplo, ele tinha, a igreja que ele frequentava tinha esse entendimento. E meu avô era uma pessoa extraordinária. Ele morreu em 63 e eu me lembro dele até hoje. O dia que ele morreu, a minha casa ficou cheia de amigos. Então eu tenho amigos de diversas matrizes de entendimento. Sou amigo de Testemunho de Jeová, sou amigo disso, mais aquilo. E a gente se dá muito bem. Tá? Então aqui, Isabel falou língua. Ou melhor, ela foi cheia do Espírito Santo. Mas nós não temos nenhum registro de que ela falou línguas. Correto? Dá para entender? O segundo caso está em Mateus, capítulo 3, verso 11. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu sou o seu professor. Você confia em mim? Não confia, não. Porque eu posso errar, viu? Seja igual aos bereanos. Eles ouviam a palavra de Deus, depois iam conferir. Não bota muito fé no Walter Silva, não. Mas eu sou seu professor, viu? Estou aqui para isso. Evangelho de Mateus, capítulo 3, verso 11. Eu vou dar só 2 exemplos e depois eu vou entrar numa outra questão. Existem vários exemplos, vou citar 2. Depois nós vamos entrar em um capítulo da Bíblia. Não vou ler todo o capítulo, não. Podem ficar tranquilos, né? Senão o tempo vai ficar muito longo aqui. E eu preciso... eu não posso permitir que vocês fiquem aqui muito tempo, não. Tá vendo? Já passou 14 minutos. Eu tenho que ficar pelo menos 23 minutos. Eu acho que tá bom, né? São Mateus 3, verso 11. Depois eu pulo para outro texto que vai dizer a mesma coisa. Ou melhor, vai ampliar, na verdade, né? Poderia ler mais texto, viu? Mas para economizar, a Bíblia tem vários textos que falam da mesma coisa, e nós temos que comparar um texto com outro. Isaías comparando coisas espirituais com coisas espirituais, um pouco aqui, um pouco ali. Eu leio Mateus sobre morte, depois eu leio João. Depois eu vou lá no Velho Testamento, vou ler o que Moisés fala. É assim que estuda a Bíblia. Não basta ficar num texto só. Já falei demais, não falei? Então agora vamos lá. Eu estou dando um tempo para vocês, viu? Para vocês interagir comigo aqui. Eu preciso disso.
Mateus 3, verso 11. E lemos assim: Eu vos batizo em água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, ele vos batizará com fogo. Quando Cristo foi batizado, para resumir, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ali nas barrancas do Rio Jordão, né? Um rio sujo. Razão pela qual Naamã falou: eu vou tomar banho nesse rio aqui? Tá louco. E 7 vezes ainda, sendo que lá na Síria tem rios bonitos, eu consigo ver lá a areia no fundo do rio. Agora aqui eu vou tomar banho nesse rio sujo, cheio de barro. Naamã disse isso. Mas diz assim, quando Cristo foi batizado por João Batista, como nosso exemplo, do céu desceu o Espírito Santo. E Jesus Cristo foi cheio do Espírito Santo. Agora eu pergunto, ele falou línguas? Nós temos na Bíblia algum registro de que Cristo falou línguas? Para entrar naquele capítulo que eu quero entrar, você deve saber. Quando a gente fala uma coisa, a pessoa que estuda a Bíblia, poxa vida, ele deu uma entradinha aqui, então ele vai falar de tal coisa. Mas, para isso, eu vou ler aquilo que Marcos diz, no capítulo 16, verso 15. Está vendo como é gostoso? A gente fazer isso aí, a gente faz um exercício, ó. A gente vai virando as páginas da Bíblia, vai correndo para lá, para cá. Então, Marcos 16, verso 15. Deixe o seu professor olhar lá direitinho. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, verso 15 e Mateus 28, 18, porque os dois falam da mesma coisa. Tenha paciência comigo, viu? Marcos. Você não que folhear a Bíblia. Ai, que gostoso sentir o barulhinho. Você gosta, né? Fala a verdade para mim. Eu vou ler primeiro o Evangelho de Mateus, já que eu estou nele mesmo, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Mateus 28, 19. Olha o que fala aqui, ó. Guarda bem o que eu vou fazer. Imagina aonde que eu vou entrar. Imagina aí. Mateus 28, verso 19. Portanto, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Então aqui nós chamamos, em teologia, da grande comissão. Que comissão é esta? De levar o Evangelho a todas as nações. Mas quem eram os discípulos? Homens iletrados? Que mal sabiam fazer o nome? E como eles iriam pregar para todo mundo? Ó, imagina o que eu vou falar. O mundo é cheio de raças, de várias línguas. Ó, tá vendo só? Você já pegou o que eu vou falar. E como é que eles vão pregar para o mundo inteiro? Pedro era pescador, ele, André, e também João e Tiago, que eram sócios na pesca. Como é que eles vão pregar para o mundo inteiro? Você já imaginou? Olha como é legal. Não é? Então agora eu vou ler Marcos 16 para a nossa ideia ampliar, tá bom? Marcos 16, verso 15. Eu sou o seu professor, hein? Mas não confia em mim, não, hein? Eu posso errar, viu? Os meus professores também erravam. E às vezes eu sabia mais do que ele, eu tinha que corrigir. É verdade. E é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Marcos 16, 15 a 16. Vai imaginando o que eu estou falando aí. Vai ligando uma coisa com a outra. É assim que fica bom. O que fala mesmo em Marcos 16, 15, 16? Olha, você deve saber. Você deve saber. O que eu falei agora? Da grande comissão. Levar o evangelho a todo mundo. A
a toda criatura, a todo mundo, para portugueses, para alemães, japoneses que falam mandarim, uma língua difícil, hein? Ela se escreve da direita para a esquerda e assim, é difícil, é tudo em símbolo, hein? Como é que Pedro ia pregar para aqueles homens lá? Ele falava só o aramaico, malemar ainda, viu? Como eu aqui, eu falo português e ainda malemar. Olha só o que fala aqui, ó. E disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, por todo o mundo. Nós somos hoje mais ou menos uma 240 línguas e idiomas. Tem os tribais, os nômades, os índios brasileiros, você sabe falar da língua deles? Eles também falam português, mas falam a língua deles. Se falar a língua deles, não vou entender nada. Como é que eu vou pregar para os índios mesmo? Se eu não falo a língua indígena, se eu não falo o tupi-guarani, como é que eu vou pregar para o mundo inteiro? Se eu não falo francês, se eu não falo italiano. Já imaginou? Vai pensando aí. Agora eu vou entrar no texto que você sabe. Se não sabe, deveria saber. Atos capítulo 2. Agora você sabe. Agora você sabe. Atos capítulo 2. O que fala lá? Naquele tempo lá havia judeus que nasceram no Egito. Havia judeus que nasceram na Arábia. Judeus que nasceram na Itália. E eles perderam o contato com a língua. O meu cunhado, casado com a minha irmã, os pais deles são filhos de italiano. Os seus avós vieram da Itália. Mas o meu cunhado não sabe falar italiano. É filho de italiano, mas não sabe falar italiano. Agora, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar para eles? Eu tenho que pregar para todo mundo, perceberam? Para todo mundo. Nós somos 240 línguas. E para o russo? Você sabe falar russo? Hein? Sabe? Se alguém te mandar você lá para a Rússia, você sabe falar lá? Sabe se comunicar? Sim ou não? Sim ou sim? Vai pensando aí. O que eu vou falar? É Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu estou calmo hoje, viu? Calminho, calminho. Já pedi a Deus, orei a Deus, para que Ele me dê calma. Calma, seu Walter Silva. Calma, não precisa ter pressa, não. A gente chega lá. Chega ou não chega? Se você disser que não, o que eu vou fazer? Se você disser que sim, eu posso fazer alguma coisa, viu? Enquanto você pensa aí, meu querido, eu vou folheando aqui o livro de Atos, para que eu possa achar. Eu já li hoje, viu? Antes de vir aqui, já li. Lembra que eu falei outro dia? Todo professor, ele é aluno. E eu estudo, eu aprendo para ensinar. Como é que eu vou ensinar aquilo que não sei? Tem pessoas que falam aquilo que não sabe. Atos, capítulo que é mesmo? Capítulo 2, né? Olha o que fala aqui. Eu vou ler alguns textos aqui, até eu achar aquele texto que é o coração do texto. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes. Vou parar por aqui. Sabe o que significa Pentecoste? Pente quer dizer 5. Pentecoste é o 50º dia que Deus subiu para o céu, Jesus Cristo. Era o 50º dia que Cristo subiu ao céu, daí Pente. Pente quer dizer 5, Pentecostes. Não é? 50 dias depois que ele foi para a igreja, aliás, para o céu. E o que é que ele fez? Ao cumprir-se o Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam
assentados. E apareceu, distribuída entre eles, línguas como de fogo. Línguas. Línguas. Está no plural e não língua. Vai pensando aí. E apareceram entre eles línguas como de fogo. E pousou-se sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do quê? Do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas. Outras línguas. E não é outra língua. Perceberam como é difícil? Como é fácil? Entender? Começaram a falar em outras línguas. Segundo aquilo que o Espírito Santo mandasse que falava. Tá? Já que o Espírito Santo desceu, o Santo Espírito desceu dos céus. O Santo Espírito desceu dos céus. É um hino, viu? Mas eu não sei cantar. Vamos para o verso 5. Estavam habitando em Jerusalém homens piedosos vindo de onde? De todas as nações. E isso era línguas. Se fosse hoje, italiano, romano, português, francês, mandarim. É difícil, hein? Você escreve da direita para a esquerda e na horizontal ainda, né? É difícil. Como é que o Walter Silva ia pregar lá? Eu falo português. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu multidão, que ficaram perplexos ao ouvir o Evangelho na sua própria língua. Ao ouvir o Evangelho na sua própria língua. Eles ficaram perplexos, os lá visitantes. Lembra que eu falei que tinha que pregar para o mundo inteiro? Eles não foram, mas o mundo veio até eles. Olha só. E quando esses voltaram para as suas casas, levaram as boas novas. Não fala aqui ir por todo mundo pregar o Evangelho? 12 homens. Daria conta? Sim ou sim? Ou sim ou não? E o Walter vai seguindo aqui. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu grande multidão, que ficou perplexo, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e ficavam atônitos, e diziam: Vede, não são porventura galileus todos esses homens que estão falando aí? Como, pois, ouvimos falar, cada um na nossa língua materna? Leia você Atos dos Apóstolos, mas leia o capítulo inteiro. Eu vou ler aqui alguns versos. Como esses homens são galileus, e como cada um de nós ouvimos falar na nossa língua, aí é a língua mesmo, na nossa língua materna, ou seja, idioma. Logos. Idioma. Agora vem todas as nações que eles falaram língua. Olha só. Somos partos, somos médios, elenamita, Ponto e Ásia, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que residem conosco, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar em nossa própria língua? Todos ficaram perplexos. Interpelavam: como pode isso? Como pode o Walter Silva falar mandarim
Eu só falo português e malemar. Agora Deus me manda eu lá para a China, ou lá para o Japão. Eles escrevem da direita para a esquerda em colunas. Como é que eu vou saber? Só pelo poder do Espírito Santo. Aliás, tem 2 tipos de dons, viu? Guarde bem a sua cabeça. Tem o dom natural, eu posso ir para a escola e aprender. O dom natural. Natural. Agora tem o dom sobrenatural, que não depende de mim. É Deus que concede. Eu precisava de mais tempo, mas eu vou gastar com vocês mais 10 minutinhos. Tem paciência comigo, eu sou teu professor, tá? Então, cada um ouvia falar na língua que ele nasceu. E eles só falavam o aramaico. Uma língua estranha, né? O aramaico. Pobre. Então levantou-se Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados. Ainda mais agora, na 3ª hora do dia. 3ª hora do dia. Terceiro. Você sabe que hora que é? 3ª hora do dia. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. 3 horas do dia. Na nossa cultura, são 9 horas. 3, você coloca mais 6, dá 9. Falei direitinho? Então, eu vou dispensar aqui. Para ser mais breve com vocês. Não é porque eu sou bom, não, viu? Eu preciso cada dia ler, não esqueço também. O que aconteceu ali foi a festa do Pentecostes. A festa do Pentecostes, ela era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Pentecoste, 50 dias após a Páscoa. Era a festa dos pães ázimos, sem fermento. Era uma ilustração, era uma sombra. Olha aqui, minha mão não está aqui? Não tem uma sombra aqui? Então, era uma sombra do que Cristo viria a fazer. E a ordem era o quê? Pregar a todo mundo. E eram só 12 pessoas, daria conta, sim ou não? Não daria conta. Que falava só o aramaico. E vai lá para a China, já pensou? Vai lá para a Rússia, já pensou? Que língua complicada, né? E aí, só pelo poder do Espírito Santo. Então, veja bem, eles não foram ao mundo. Olha que interessante. O mundo veio até eles, meus queridos. Entenda isso. A ordem, olha só como Deus é sábio. Vão e pregue a todo mundo. Eles não foram, mas o mundo veio até ele. Lembra que eu falei? Ali tinha romanos, do Elão, da Capadócia, da Mesopotâmia, da isso, mais aquilo, judeus que nasceram fora da Judéia e que não aprenderam a língua dos seus antepassados. Qual que era o propósito de falar línguas? Agora vem a questão. Eu já falei aqui, se você prestou atenção, você já sabe. Se não prestou, vou falar agora. Tudo na vida, meu querido, tem um objetivo. Tudo na vida tem um objetivo. A pergunta é, para que eles falaram línguas? Para quê? Foi para evangelizar. Só para isso. Mais nada. Viu que estava lá? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Então o mundo veio até eles. E Deus capacitou de forma sobrenatural. Eles não foram na escola estudar o mandarim, que é uma língua complicada, viu? Eles não foram. E sabe quanto dura um curso de línguas? No mínimo 4 anos.
Será que Deus ia esperar 4 anos para poder pregar o evangelho, meu querido? A missão era urgente. Então, note comigo, por favor. Eu não estou aqui para ofender você. Não é a minha intenção. Estou aqui para poder esclarecer fatos. Deus mandou, para resumir de vez agora, Deus pediu que eles fossem de todo mundo pregar o evangelho. Eles só falavam o aramaico. Ou o hebraico antigo, que já não se fala mais. Hoje é um hebraico mais moderno. Certo? Então, qual que era o objetivo deles se falar língua mesmo? A pregação do evangelho. E de pregar, eles não foram, mas o mundo veio até eles. Tem mais texto aqui para poder falar. Talvez eu aborde por mais, porque não basta ler só Atos, capítulo 2. Tem também Atos 10, tem Atos 19, tem também Coríntios. Eu posso abordar todos esses fatos com você. Algumas questões eu tenho que estudar mais, mas eu posso te falar. Vamos orar então, que já temos em 36 minutos. Era para ser 15, 18, né? Mas como o assunto é um pouco complexo, eu tenho que falar bem devagarinho. Se eu falar rápido, você não vai entender. E eu também posso errar. Se eu falo rápido, eu posso errar. E você também não vai entender. Vamos orar então? Pai querido, muito obrigado. Obrigado mesmo, porque o Senhor é bom. O teu Santo Espírito nos ilumina a compreender a tua palavra. O mesmo Espírito que inspirou os profetas a escreverem, também nos ilumina na compreensão. Por isso, nós te agradecemos do fundo do nosso coração. Amém. Vou ficando por aqui, como eu sempre digo, mas eu volto. E vai ser breve.